Quando a gente fala de formulários, é importante. Eu já falei um pouco, né? A gente já meio que tratou um pouco, mas o formulário é um ativo da HubSpot. Então, quando você cria um formulário, você pode colocar ele numa landing page, você pode colocar ele no e-mail marketing, você pode colocar ele num blog, o mesmo formulário. Tá? Então, ele é um ativo interdependente dentro da HubSpot. Você pode, inclusive, ter um link, né, independente daquele formulário. A pessoa vai acessar e vai preencher aquele formulário. Tá? Então, acessando aqui na parte de formulários, você vai clicar aqui, parte laranja. Você tem o editor de formulário antigo e o novo editor de formulário. Então, esse está em beta ainda. Então, como está em beta, eu vou passar um pouco por ele, mas primeiro eu vou ir no editor de formulários antigo, que ainda é muito utilizado. De forma geral, o editor de formulários antigo vai te ensinar a ter uma base. Tá? E a gente depois vai para o novo, que está em beta, que pode ter mudanças até ele ir, né, estar em produção. Então, a gente tem já algumas sugestões de formulários pré-prontos. Normalmente, o registro é o mais comum, pede nome, e-mail, sobrenome e telefone. Tem um novo contato, aquele famoso escreva para gente, né, que dá uma mensagem. É aquele que é a inscrição de newsletter, né, suporte, que é conectado com ticket. Né. Aqui tem download e-book, inscrição em eventos e vários outros modelos, né, que você pode pedir. Mas vamos voltar aqui. Primeiro ponto, aqui em cima é o nome do formulário. Né? Você vai botar aqui formulário teste PTO Plus. Tá? Então, isso aqui vai persistir, né, na vida de vocês. Claro que os formulários também são sensíveis ao tipo de plano que você tem. Então, uma funcionalidade ou outra vista pode depender do plano. Mas esse aqui é um formulário por padrão. Quem preenche formulário é um contato. Tá? Então, tenha essa regra em mente. É um contato e eu posso, por exemplo, ter combinações, uma criação de empresa, mas tem um contato, uma criação de um ticket, como vocês viram, baseando-se em contato. Então, por padrão, eu tenho as minhas propriedades de contato. Quem preenche um contato é sempre uma pessoa, mesmo que você queira informações para armazenar em outros objetos. Então, por padrão, você vai perguntar o e-mail da pessoa, claro, porque o padrão é o que você quer criar na HubSpot. O e-mail é a chave universal da HubSpot. Na verdade, da grande maioria de CRMs. Você pode... Aqui você tem as propriedades dadas com frequências, tá? Mas aqui embaixo você tem as propriedades do contato. Todas as propriedades de contato que você criou na sua conta, você pode usá-las aqui, desde que você tenha marcado lá que pode usar em formulário. Toda vez que você cria propriedade, se você voltar lá na aula, você vai ver lá que tem um botão permitir que essa propriedade seja usada em formulários. Né? Exatamente, ou seja, para ela aparecer aqui. Porque por alguma razão de negócio, pode ser que você não queira, né, que ela apareça. Então eu posso perguntar, é muito padrão perguntar o nome, né? Você pode perguntar o sobrenome também. Pessoal, questão de boa prática, muitas pessoas não usam sobrenome. Tá? Eu mesmo tenho operações que eu não pergunto sobrenome. Eu uso esse campo, nome, que é o nome. É o campo, aqui você vê o nome interno, que eu já expliquei para vocês, que é o nome interno, que é o nome real sistêmico dele. Relembrando, para que serve esse nome sistêmico? Para ele ser referenciado, principalmente na questão de APIs. Né? Ou seja, estou conectando um sistema com o outro, é o nome que importa. Então, o first name, apesar de ser first name, né, seria o primeiro nome, você pode usá-lo como nome. Tá? Então, não tem nenhum problema. Nome, sobrenome, e-mail, você pode perguntar qual é o país, né, que ele mora, você pode perguntar a cidade, você pode perguntar o endereço, e vocês viram aqui no layout, né, que eu posso colocar um quadradinho aqui do lado e botar um bairro. Né? E dependendo de como você organizar, tá, o tipo de propriedade ele vai apresentar diferente. Então veja que ele tem íconezinhos aqui ao lado. Isso aqui representa o tipo de propriedade que vocês também já conhecem. Então esse ABC aqui é um texto, por exemplo. Número de telefone celular é um número de telefone celular. Esse aqui é bem legal, deixa eu botar ele aqui. Número de telefone também, que é um formato de telefone. Aqui o rádio, né, botão de rádio. Esse aqui é o menu suspenso. Né? Então esse aqui é legal. Aí que tem um checkbox. Então vocês olham aqui ao lado. Tá? Isso aqui é bem legal. Bom, aqui, esse aqui é arquivo, por exemplo. Esse aqui é data. Tá? Então vocês podem, claro, preencher. Quando vocês forem cadastrar isso, vocês podem dar uma olhada nas propriedades que tem. Então, pessoal, boas práticas, tá?
Vejam que a HubSpot ela é uma ferramenta extremamente flexível. Por ela ser fácil de utilizar, às vezes nós subestimamos a robustez dela. Então, ela é fácil de aprender, mas ela é extremamente robusta. Um profissional sênior, um bom profissional HubSpot, ele tem controle do que tem dentro da ferramenta. Ele não perde o controle. Então, não deixem, e nem você crie propriedades que servem para a mesma função. Porque algo muito comum que acontece eu criei uma propriedade para perguntar uma pergunta tal no formulário. Eu preciso de um novo formulário. Aí não fui lá, não fui ver que uma pergunta já está sendo armazenada por uma propriedade. Eu vou lá e crio uma outra propriedade para fazer a mesma pergunta. Isso é extremamente comum, pessoal. Extremamente comum. Tá? Extremamente comum. Não caiam nessa pegadinha. Depois é difícil, é um trabalho árduo, um trabalho amplo, e isso não te ajuda, né, como um guardião, como um administrador de CRM. Tá? Então tenha bastante controle, pense, não pense só, eu preciso de um formulário para botar no evento, botar no site, botar no lugar. Não pense pequeno, pense grande, pense na cidade. Não pense em resolver um problema de uma rua, de um bairro. Pense que aquilo está conectado com uma grande cidade. Então você precisa ter essa visão ampla. Você como administrador HubSpot. Tá? Bom, e aqui no formulário passa-se muito esse exercício. Tá? Além das propriedades de contato, você pode cruzar com outras propriedades, por exemplo, as de ticket. Tá? A de ticket é muito comum. Então, por exemplo, ative a criação automática de tickets para usar as propriedades de ticket. O que significa isso? Significa que quando eu marcar esse botão aqui, eu vou criar automaticamente um ticket, tá? Para as propriedades de ticket que eu colocar nesse formulário. Veja aqui que esse quadradinho está escrito propriedade de contato. Ou seja, tudo que o contato preencher, né, que é esse meio de contato que é a grande chave, tudo que ele preencher vai ser armazenado no objeto contato. Quando eu clicar aqui e eu vou ativar, ele está pedindo, tá, para eu conectar uma caixa de entrada aqui, é óbvio, porque eu vou criar um ticket e todo ticket tem que estar relacionado a uma caixa de entrada ou ao helpdesk. Então eu vou salvar e aqui ele me disponibilizou todas as propriedades de ticket que estão disponíveis. Então, para eu criar um ticket, eu preciso obrigatoriamente de duas propriedades que ele já colocou aqui. Foi o vermelhinho, que é o nome, né, que é o internal subject, e a descrição, que é o content. Com isso, se uma pessoa preencher esse formulário, todos os dados que ele preencheu aqui vão para contato, e isso aqui vai ser criado um ticket automaticamente associado àquele contato com essas duas respostas. Claro que você pode perguntar muito mais, você pode usar as outras informações e jogar para cá. Perfeito? Você pode combinar com outros objetos, tá? Só que no caso de outros objetos, pessoal, ele sempre vai criar um novo. Tá? Igual o ticket, ele sempre vai criar um novo. Então, se eu arrastar um objeto personalizado aqui, por exemplo, esse aqui, ó, esse polo, é um objeto personalizado. Aí eu jogo para cá, por exemplo, ele vai criar, né? Ele vai criar o objeto polo personalizado. Empresa. O de empresa tem uma característica bem legal, né? Que é o domínio da empresa. O domínio da empresa pode ser uma chave da empresa. Então, o que acontece? Essa é uma característica um pouco única aqui em relação ao HubSpot. Quando você usa o domínio da empresa, tá? E aquele domínio já existe, tá? Por exemplo, que é o domain. Se ele já existe, ele vai atualizar uma empresa que já tem aquele domínio dentro do HubSpot. Bom, aqui vocês vão conseguir visualizar também os novos formulários, né? Que nesse momento está em beta. Pode ser que quando você veja esse vídeo ele não esteja mais. Mas normalmente, pessoal, os betas da HubSpot eles são muito fiéis ao que vai ao ar. Tá? Quase sempre ele é bem parecido. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é bem possível que vá dessa maneira. Tem muitas funcionalidades novas e bem legais nesses novos editores de formulários. O que vocês aprenderam, tudo que vocês aprenderam lá no editor antigo, assim dizendo, também, né, se aplicam perfeitamente às regras do beta. A diferença é que aqui o layout é um pouco diferente e
e você vai ter algumas combinações a mais. Tá? Mas basicamente aqui, por exemplo, as mesmas funcionalidades, quando eu clico aqui, por exemplo, no First Name, você tem um tipo de campo, né, que você selecionou, você tem um rótulo, texto temporário, se é um campo oculto, obrigatório. Então você vai ter aqui uma série de funções. Aqui você tem a lógica, né, você pode adicionar uma lógica, né, que vocês aprenderam, está um pouquinho só diferente. Tá? Então, por exemplo, se o e-mail, eu quero um de spto, blá blá blá, gmail.com, tá? Aí, ou, e o que é bacana, porque agora tem um ou, né? Se tal coisa, mas assim, vai mostrar os campos. Tá? Então, vai mostrar o campo phone number. Pronto. Não estava querendo. Foi. A lógica é a mesma. Então, você pode editar os campos e fazer certinho. Tá? Aqui, as automações, lembre-se, a tela é bem parecida. Certo? Aqui tem algumas otimizações também. Né? Que via inteligência artificial também pode te ajudar. Aqui o estilo. Tá? Não mudou tanta coisa em relação a isso, uma coisa ou outra pode ter melhorado, mas de forma geral, nada muito diferente, nada que o seu time de design não consiga editar. Tá? Então, clicando aqui, ó, eu tenho um formulário, né, de múltiplas etapas. Tá? Quando eu vou aqui, eu tenho aqui um formulário, tá? Eu posso adicionar, né, propriedades desse formulário. Aqui eu posso, por exemplo, eu quero uma propriedade de perguntar o endereço. Vou jogar o endereço para cá. Cidade, tá? País, região. Tá? Aqui está um nome padrão, vou no rótulo, vou trocar país, cidade, assim por diante. Tá? E endereço, por exemplo. Você pode perguntar. Tá? Esse aqui é bem legal. Aqui também você pode ter um formulário de múltiplas etapas. Essa é uma das grandes diferenças que antes você não tinha, tá? no formulário antigo. Antigamente dava para fazer múltiplas etapas? Dava, via desenvolvimento. Era um pouquinho mais difícil. Tá? Mas agora você também pode. Isso aqui é bem legal, tá, pessoal? Isso aqui é excelente, eu diria. Então você consegue adicionar múltiplas etapas. Tá? Aqui você pode adicionar parágrafos e assim por diante. Deixa aqui por lá. Tá? Aqui você pode adicionar uma etapa. Pode ser anterior, né? Ou seja, na etapa 3 você pode escolher como é que você quer o layout, que também é uma diferenciação. Tá? Então, vou botar inferior aqui. Aqui você pode adicionar o nome cor de fundo, aqui é basicamente layout. E aqui você vai arrastar os campos, tá? Que você quer. Vou adicionar um campo. Tá? Aí eu vou querer adicionar um campo aqui, essa pergunta. Um campo aqui. E assim por diante. Tá? Aqui você pode continuar editando tudo que você precisa, tá, do seu formulário, que você achar que faça sentido ou não. Você pode remover o layout, deixar ele sem layout nenhum, só fazer as perguntas. Os botões também você pode fazer as edições, tá, em cima dos botões, tanto do editor anterior quanto o próximo. Tá? E você pode conseguir usar normalmente o formulário. Tá? De forma geral, que tanto, né, você tem duas visões, móvel e o PC. Né? Mas no geral, pessoal, a grande diferenciação é a famosa multi-steps. Algumas coisinhas a mais, mas multi-steps, né, que é múltiplas, né, sessões. Esse é um diferencial muito grande, que antes a HubSpot não tinha, e ele se tornou hoje, né, está entrando, está em beta, está entrando em live muito em breve para conseguir fazer isso. Tá? Bom, as lógicas, se você arrastar uma propriedade de ticket, vai funcionar. Tá? Se você arrastar uma propriedade de negócio, vai funcionar. De empresa, vai funcionar. E assim vai por diante.